Estamos recebendo o doutor Paulo Gentil para falar sobre a importância da educação física na promoção da saúde coletiva. Bom dia, Paulo. Obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço o convite, principalmente para falar sobre o tema que eu aprecio tanto. Hoje a gente está vivendo uma transição aí entre controle da pandemia e as pessoas voltarem à normalidade. E a educação física tem um papel muito importante nessa situação toda, né? Como é que você vê isso tudo aí para a gente voltar ao possível controle de tudo isso? O que as pessoas, eu acho que passaram a entender, né, é a importância de cuidar da própria saúde. E nesse sentido, elas viram que a falta de atividade física tem graves consequências, tanto para a saúde física quanto para a saúde mental. E aí agora as pessoas estão retornando, né, e estão percebendo que a saúde delas piorou bastante. Muita gente engordou, muita gente desregulou a glicemia, a pressão subiu, está com problema de sono, está depressivo, está ansioso. E o exercício é remédio para todos esses aspectos aí. Isso é de grande importância, já que a profissão, né, o profissional de educação física foi reconhecido aí como o profissional da saúde. Você acha que isso altera aí a maneira de olhar tudo isso? Ah, com certeza, né? A gente está dando vários passos importantes porque finalmente a gente está agora no Código Brasileiro de Ocupações oficialmente como profissão da saúde. Então, aos poucos, né, as pessoas vão deixando de ver a educação física como algo mais associado à estética, algo mais associado ao desempenho, e vão começar a consolidar essa visão de educação física como saúde. Agora é oficial, né? Está no papel, então vai facilitar a compreensão das pessoas. E a gente pode utilizar essa ferramenta tão fantástica para promover a saúde, que é o mais importante, né? Muitas das pessoas esperam a doença chegar, isso tudo acontecer para buscar a maneira de equilibrar e recuperar. Qual que é a importância da educação física para a promoção da saúde? Olha, hoje, né, a gente sabe que o sedentarismo ele está associado a diversas doenças crônicas. Por exemplo, uma pessoa que adota bons hábitos, ela cai em 78% o risco dela desenvolver diabetes. A gente está agora no mês, né, do Outubro Rosa. A prática de exercício físico, de atividade física, ele reduziria em aproximadamente 25% os casos de câncer de mama. Então, muito antes da doença acontecer, a atividade física melhora o funcionamento do seu organismo, controla vários fatores de risco e, com isso, a pessoa vai ter menos probabilidade de adoecimento. Existem os estudos clássicos da epidemiologia do exercício, eles mostram que você vai aumentando a sua aptidão física, a quantidade de exercício físico, e você vai diminuindo até mesmo a chance de você morrer. Só para ter uma ideia, né? Tem um estudo clássico com mais de 500 mil de pessoas mostrando que se uma pessoa se torna fisicamente ativa, ela aumenta a expectativa de vida dela em aproximadamente 4 anos. Olha que coisa maravilhosa, né? 4 anos de vida a mais. Isso é muito importante, né? E é uma grande ferramenta também de promoção da interação familiar, que hoje a gente vê o distanciamento com as redes sociais, com essa era digital, as pessoas não congregam mais atividades físicas em conjunto. Eu acho que é uma grande ferramenta para essa promoção de saúde coletiva. Não, eu acho que a gente é da mesma geração, né? Poxa, a gente saía para andar, para chutar bola com o nosso pai, com a nossa família, andar de bicicleta, né? Nosso pai, a gente saía para andar de bicicleta com a família. Então, a gente tinha muita interação motora. E a atividade física, ela é um espaço, né? É uma ação que você consegue transferir aprendizado, você consegue trocar boas experiências. Eu vejo isso de uma maneira extremamente positiva e tem um ponto interessante no que você falou, né? Que às vezes a gente acha que a genética ela é muito responsável por vários problemas. Por exemplo, a gente pensa no câncer, na obesidade, mas 90% das mortes de câncer poderiam ser evitadas por mudanças ambientais ou comportamentais. A obesidade, por exemplo, né? O tipo de comportamento das pessoas em volta de você ela tem uma influência 4 vezes mais importante do que a sua genética. Então, às vezes, o pai tá pensando assim, mas a minha genética é ruim, mal eu transferi isso para o meu filho vai ter tendência de ser obeso. Mal sabia ele que se ele melhorasse os hábitos, levasse o filho dele para fazer alguma coisa, ia ser mais importante do que essa herança genética que ele transmitiu. Antigamente, a gente é da geração que os pais tinham que brigar para a gente voltar para casa, né? Vai estudar, vai descansar. E eu lembro de meu pai sempre me falar que eu tinha que descansar mais, que eu tinha que dormir mais. Hoje,
as crianças são levadas aí para a rua, né? Vai praticar atividade física, larga esse celular, larga esse computador. Como é que o doutor em saúde do exercício aí vê tudo isso? Olha, eu falo isso sempre, né? Eu lembro de uma frase do epidemiologista chamado Jerry Morris, que nós somos a primeira geração da história que está sendo obrigada a fazer exercício, que está sendo tem que procurar o exercício. E hoje, né, é só lembrar o nosso castigo, né? Como é que era o nosso castigo? Nosso pai dizia assim: você não pode ir para a rua, né? Você não pode ir para a rua. E como é que era o castigo do recreio da escola? Você não vai sair para o recreio. Hoje tem escola, por exemplo, em que é proibido a criança correr no recreio. Tem escola que estimula as crianças a ficarem sentadas mexendo em tablet. Mal sabe os pais que, por exemplo, um jovem que tem uma baixa aptidão física, ele tem uma chance de não chegar aos 45 anos vivendo normalmente 4 vezes superior. Hoje, né, se a gente pensar num adolescente que é obeso e que tem baixa aptidão física, o risco dele estar inválido aos 55 anos é de mais de 30%. Ou seja, de cada 3 adolescentes que hoje estão obesos e sedentários, um deles não vai mais estar vivendo de maneira independente daqui a 40, 30, 40 anos. Então, essa geração, né, ela está, sem perceber, adoecendo horrores. Tem coisas, sabe, que as pessoas não associam como os transtornos de comportamento. Uma criança que aos 9 anos de idade ela tem uma baixa aptidão física, ao longo dos próximos 6 anos, o risco dela desenvolver um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele aumenta 2,26 vezes. Então, os pais não têm noção do veneno que é ter essas crianças paradas. É um veneno que é de juventude, né, de jovens, em convênio com países europeus, principalmente, e lá eles já estão de olho nisso. Porque como os países europeus são muito velhos, né, e tem pouca população jovem para substituir essa massa, eles têm que ter uma geração saudável. Eles estavam percebendo que elas não estavam. E hoje a gente vê integrado ao Sistema Único de Saúde aí o SUS, profissionais de educação física. Por um lado, eu fico alegre pela importância do profissional, mas por outro lado, um pouco assustado, já que essas pessoas estão tendo que ser tratadas por algo tão simples que a atividade cotidiana e corriqueira, que teria que ser normal, né? Como é que você vê isso aí? Nós somos uma geração que está tendo que ser obrigada a fazer exercício, né? Ou convencida a fazer exercício. Isso é um pouco assustador, né? Porque se a gente pensar na quantidade de passos que uma pessoa precisa dar, né, para atingir os valores mínimos, a quantidade de atividade, poxa, uma pessoa precisa fazer 150 minutos semanais de atividade. Sabe, se a pessoa se deslocasse para o trabalho, se a pessoa fizesse uma caminhada de meia hora, jogasse o futebol 3 vezes por semana, sei lá, a pessoa atingiria isso. E a gente está tendo que sistematizar e convencer. E eu vejo hoje, né, a importância de ter profissional de educação física em todos os segmentos, né, tanto na prevenção quanto no tratamento, porque é uma intervenção muito barata e que tem efeitos em vários segmentos ao mesmo tempo, né? Mas eu concordo com você. Eu estava falando mais cedo, né? Eu estou em Fortaleza, então hoje eu estou aqui, eu corri, nadei, porque espontaneamente isso faz parte dos meus hábitos. Ninguém precisa me cutucar. Se eu não fizer, me dá uma agonia. Eu lembro da gente conversando quando a gente teve que ficar parado, né? Sem atividade na pandemia, a agonia que isso gera na gente, né? É assustador a gente ter esse hábito normal, essa tranquilidade no nosso dia a dia, ser privado de tudo isso, as pessoas sendo recomendadas a não sair de casa, a não praticar atividade física, a não poderem cruzar nos parques, eu acho que isso é assustador. As pessoas estão tendo essa consciência, talvez, pelo pavor, e tomara que vire hábito agora pelo amor. Eu concordo com você, né? Eu acredito que foi um absurdo que se fez. Se a gente pensar hoje que a principal causa isolada de morte do mundo é o sedentarismo, é a baixa aptidão física, se eu tivesse que controlar um fator para salvar vidas no mundo, acabar com o sedentarismo seria mais importante do que emagrecer todos os obesos, controlar a pressão de todos os hipertensos, curar todos os diabéticos, e de repente esse fator tão protetor ele se tornou proibido, se tornou inviável, né? Tinha gente sendo coagida em locais públicos.
Tinha litorais em que as pessoas eram proibidas de ir para a praia. Então, às vezes as pessoas só vão dar valor em algo depois que ele é perdido, né? Então, vamos ver se agora as pessoas valorizam isso. Mas é o que a gente sempre defende aqui no programa Esporte e Saúde, é que as pessoas entendam o que deve ser feito e tornem hábito. E a consequência de tudo isso é promover a saúde, promover mais qualidade aos seus tempos de vida. Nós já somos mais longevos, isso é ciência. Vamos viver mais, mas a forma que iremos viver mais depende de cada um de nós. O que o doutor pode aconselhar para as pessoas aí, consiga promover essa saúde durante a semana? Tem uma receita simples? Eu tenho uma receita simples, né? E vou falar com dados. Façam. Por que eu digo façam, né? Porque existem estudos bem consolidados na psicologia mostrando quantas vezes você precisa repetir um hábito para ele se tornar automatizado. Então, de repente, a pessoa está dizendo, nossa, fazer meia hora de exercício, nossa, que cara doido, foi nadar e correr, nossa, os caras sentem falta. Por quê? Porque a gente repetiu isso a quantidade de vezes suficientes para o nosso corpo, nosso organismo dizer assim, isso faz parte de mim. E eu vou dar informação prática. Isso vai de 21 a 66 repetições do hábito. Então, por exemplo, se você está pensando que você vai andar todo dia ou fazer um exercício todo dia, em 2 a 3 meses, isso vai se tornar um hábito e você não vai mais ter facilidade de abandonar. Se você está indo 3 vezes por semana, você vai precisar de um pouquinho mais de tempo, mas é muito fácil desistir no começo. E a consolidação de um hábito, ela depende da complexidade dele. Por exemplo, fazer exercício é um hábito complexo, mas sentar no sofá e ver televisão é um hábito simples. Então, desistir se torna um hábito muito mais rápido do que iniciar. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que insistam por pelo menos 2 a 3 meses. E lembrem-se que se você faltar um dia, você tem que retornar logo. Porque perder uma sessão e depois repetir ela 3 vezes não atrapalha a incorporação do hábito. Agora, se você parar por 2 semanas, ficar sentado se consolida de maneira automática na sua vida. É muito simples, né? Viver bem, promover a saúde física e mental de cada um, e você acaba sendo reflexo às pessoas à sua volta. A grande responsabilidade que cada um tem são as futuras gerações. As pessoas estão acompanhando essas doenças crescentes e a forma disso reverter é muito simples, né? Só movimentar, fazer com consciência, procurar profissionais aptos e habilitados para estar te auxiliando. Eu acho que é um grande acelerador desse processo, mas que as pessoas procurem se entender consigo mesmo, deixar de procrastinar e fazer acontecer. Eu concordo plenamente e eu acredito que as políticas públicas em relação a isso devem ser cada vez mais fortes, né? Gerar uma política de pânico tem sérias consequências, né? Por exemplo, dependendo de onde a pessoa obtinha informação, o risco dela desenvolver uma depressão era 57%. Mas por que não estavam preocupados em manter as pessoas ativas? Acabou de sair um estudo mostrando que o sedentarismo ele custa aproximadamente 290 milhões de reais por ano só para o SUS. Para você ter ideia, construir um hospital, né, que consegue atender 600 pessoas por dia, custa aproximadamente 60 milhões de reais. Eu quero dizer que o custo do sedentarismo nos permitiria construir aproximadamente 5 hospitais que atendem 600 pessoas por dia. Sabe o que significa isso? Significa que por ano eu atenderia quase 1 milhão de pessoas nesses hospitais, só com o custo de combater o sedentarismo. Então, olha só, por que as pessoas não estão falando sobre isso mais abertamente? Por que as pessoas não estão gritando isso? Por que o poder público, ao invés de te proibir de andar, de te proibir de fazer as coisas, não está te estimulando, porque isso vai retornar para ele mesmo. Não estaria faltando tanto dinheiro para o SUS se as pessoas estivessem fazendo mais exercício, né? O grande problema é que tudo é um jogo de interesse e às vezes acaba entrando em conflitos aí, talvez políticos e partidários. As pessoas não entendem o mal que está fazendo para a coletividade e amanhã essas próprias pessoas aí talvez sejam vítimas delas mesmas. Eu espero que as pessoas se lembrem de quem são as pessoas que fizeram isso com elas, porque eu costumo dizer que estão construindo um palanque em cima de cadáveres, sabe? A gente sabe que uma pessoa ficar parada por 2 semanas, o metabolismo de glicose dela,
ele piora 17% dela ficar parada 2 semanas. A gente sabe que a quantidade de amputações em um mês de lockdown aumentou em 10%, porque a glicemia desregulada leva uma maior quantidade de amputações. A cada 30 segundos tem alguém tendo a perna amputada por causa disso. E as pessoas construíram um palanque em cima dessas mutilações e das mortes que elas induziram. E eu espero que a nossa memória não seja tão curta ao ponto da gente continuar dando crédito para essas pessoas quando a gente tiver a opção de dar ou não continuidade a elas para tomarem essas decisões. Isso é isso, eu acho que a nossa grande contribuição social é falar e falar e falar e incentivar que as pessoas entendam que ela precisa movimentar. Queria agradecer muito, doutor Paulo Gentil, pelo tempo, aproveitar a Fortaleza aí que está num dia lindo e aqui por Goiânia anda chovendo um pouco, com grandes ventanias, mas que as pessoas façam suas atividades em locais controlados. Obrigado pela participação mais uma vez. Eu que agradeço e que a chuva não seja uma desculpa, né? Tem condomínios, tem academias, tem locais fechados, pode até pular corda dentro de casa, mas ficar parado é que não pode. Muito Grande obrigado abraço. pelo convite. Contem sempre comigo. Tamo junto, Programa Esporte Saúde, junto com o CREF, sempre promovendo a saúde, também a qualidade de vida. Grande abraço e até a próxima. Vamos para um rápido intervalo e a seguir vamos começar mais uma série de receitas no Cozinha Show Iga. Não saia daí, voltamos já.